Aí os caras falam uma opção de baboseira aqui e, sabe, com a cabeça pequena, antiga, de sindicalista da década de 80. Isso não vai conquistar o motorista. Sabe, falar uma opção de besteira, de abobrinha, de coisa que não tem fundamento, que não tem, sabe, a gente está fazendo uma proposta, como você falou, é o sindicato que é o representante legal, o que eu estou dizendo, acho que assustou foi eu falar, invada lá o sindicato, faça parte da diretoria, veja se a eleição foi verdadeira e faça parte. Aí começaram a me ofender bastante aqui. E aí o cara que tem a cabeça pequenininha de sindicato, é por isso é uma dica, tá, gente? Isso não é uma crítica, não. Abre a cabeça, filho, sabe? Abre a sua mente. Se você está vendo que tem uma pessoa falando algo em prol da sua categoria, que você diz que você defende a categoria, abre a mente, porque eu não estou falando nada contra você. Como eu disse, lá no Rio tinha um sindicato que apareceu e ok, vem junto, vamos caminhar, isso aqui é o mesmo que eu quero, vamos caminhar junto, não é atacando quem está eleito, não é atacando quem trabalha com quem está eleito, que você vai conseguir alguma coisa, muito pelo contrário. Você está que nem um cachorro andando atrás do rabo, você não vai sair do lugar. Reflita sobre isso, reflita sobre as ideias. A Ana fala sobre o sindicato, me mandou o livro, eu fui ler o livro e tive o maior prazer e aprendi muito. E hoje aqui estou tirando dúvidas com ela. Eu não estou falando contra o que ela está dizendo, nem ela está falando contra o que eu estou dizendo. Eu acho que é uma construção de ideias. O problema é que, infelizmente, no nosso país, a política foi levada para o campo do futebol. Sabe, eu torço para o time A ou eu torço para o time B. E se eu torço para o time A, eu odeio o time B. Às vezes o time B tem jogadores maravilhosos que no futebol faz isso. Compra o cara lá e bota para jogar aqui, o outro vai jogar lá. Eu acho que quando você tem uma causa, e eu luto pela causa, é uma questão histórica, pode estudar a minha história. Eu luto pela causa, o meu propósito é a causa, não é outra coisa. Sabe? Então, como eu disse, se o sindicato trouxer uma coisa bacana, é bem-vindo. Se for uma associação, é bem-vinda. Se criar uma nova, uma cooperativa, que eu acho difícil, porque não cabe no modelo de negócio, mas se for uma cooperativa, é bem-vinda. Se for político A, é bem-vindo. Se for político B, é bem-vindo. Sabe? Eu respeito as instituições, eu respeito as pessoas, eu respeito os cargos, eu sou uma pessoa de direita, não tem problema nenhum com isso. Quando tiver que conversar com o ministro, que é de esquerda, conversei, gostei muito de conversar com ele, porque eu percebi boas intenções. Se eu percebesse que ele era um mau caráter, eu falaria também que ele era um mau caráter. Eu percebi que ele é um cara bem intencionado, que ele está preocupado com coisas que são fundamentais para a nossa categoria, que é seguridade, que é o tempo de trabalho, está certo, ele não está errado. Ele tem a mesma preocupação que eu tenho. Então, se ele precisar de ajuda, eu vou apoiá-lo. Se ele fizer coisas boas, eu vou apoiá-lo. Podia ser um ministro de direita, podia ser se fizer uma coisa errada, eu vou criticar, como eu critiquei em todos os momentos. Eu acho que a gente tem que lutar por uma categoria. Sair desse pensamentozinho pequeno. Tu abre aqui, numa rápida pesquisa que tu faz do cara, o cara faz um histórico danado, se oferecendo como candidato aqui a qualquer coisa, e está falando do cara que está eleito. Pô, trabalha pela categoria, faz alguma coisa pela categoria. Sabe, não fica com essa mentezinha pequena. Se eu falar mal do fulano, eu apareço. Não vai aparecer, filho. Vai ficar feio para você. Eu acho que não é falando mal do trabalho de quem trabalha. É mostrando o trabalho. Sabe? Faça o seu trabalho, mostre o seu trabalho, entenda as ideias, tente entender o que as pessoas estão dizendo, porque, por exemplo, uma live dessa, é uma pena estar com uma audiência tão baixa, porque ela tinha que ter uma audiência da categoria inteira. Porque foi uma aula que a doutora Ana deu, foi uma aula que o doutor Vitor deu, sabe? A opinião que a gente está dando aqui, a colocação que a gente está dando aqui, só traz aprendizado e construção de ideia. Sabe? Eu tenho certeza que eu influenciei a construção da ideia da doutora Ana, do doutor Vitor, como eles influenciaram a minha e a dos nossos colegas, isso é normal, isso é um diálogo. Mas não, aí vem um cara que, infelizmente, ele se veste com a bandeirinha do sindicato para ficar atacando quem está trabalhando. Vai trabalhar, vai correr atrás. Desculpa, que eu não gosto de perder tempo, mas, porra...